Hoje nós vamos continuar a nossa série de meditações no primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós temos feito isso durante já alguns domingos, alternando com a série que o pastor João está pregando, e nós temos focado em um capítulo desse Evangelho, o primeiro capítulo desse Evangelho, nessa série que se chama Transformados pelo Encontro. E nessa série, ao observar esse capítulo, nós temos visto que nós temos uma descrição de vários encontros que acontecem sucessivamente. Não sei se você já tinha observado essa característica ao ler o Evangelho de João capítulo 1, mas nós temos observado ela juntos. E nós vemos também que estes encontros que são descritos são encontros impactantes na vida dos participantes desses encontros. Eles geram transformação, eles geram um redirecionamento dessas pessoas e desses sujeitos envolvidos nesses encontros. Hoje nós vamos focar nos versículos 35 a 42 deste capítulo. E até aqui, só para lembrar a vocês, nós vimos já alguns encontros nos versículos anteriores. Nós vimos o encontro que eu chamei encontro da encarnação, onde vimos que o Senhor vem para lidar com as nossas trevas, que o Senhor vem para lidar com o nosso caos. Nós vimos depois o encontro da testemunha, onde João Batista nos ajuda a enxergar que a história não é a respeito de nós, que a nossa vida não é a respeito de nós. Depois nós vimos o encontro do Cordeiro, que é aquele que restaura o nosso relacionamento de comunhão com o nosso Senhor. E os próximos versículos que nós vamos ler são versículos que descrevem encontros por excelência. Você verá que nesses versículos nós literalmente testemunhamos encontros que estão acontecendo entre pessoas. Mas eu vou chamar estes encontros, ou de uma maneira mais ampla, vamos chamar este encontro de o encontro da identidade. À medida que nós lermos esses próximos versículos, você vai entender por que eu faço a escolha de chamá-lo de encontro da identidade. Vamos ler então a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versos 35 a 42. Começando do 35, assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Faça uma oração pessoal. Peça ao Senhor que Ele te visite nessa manhã com a verdade da sua palavra. Que Ele traga transformação à sua alma. Porque você precisa disso. Senhor, nós queremos, Pai, apresentar diante de Ti nosso coração. Reconhecendo que nós não somos dignos de ouvir a Tua voz. Nós não somos dignos de receber a Tua palavra. Mas nós achamos graça diante do Senhor. E nós nessa manhã temos fome. As tuas ovelhas têm fome. Eu tenho fome. E nós precisamos de alimento dos céus.
nós precisamos do alimento que o Senhor nos dá mediante a ministração da Tua palavra. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito venha nos nutrir nessa manhã com o Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, você já disse, ou você já ouviu a expressão: eu estou tentando me encontrar? Ou talvez a expressão: eu ainda não me encontrei. Essa é uma expressão comum, não é verdade? Provavelmente em algum momento da sua vida, você já ouviu alguém falar, ou você já falou: eu estou tentando me encontrar. E todos nós já nos sentimos assim, em diferentes graus, em diferentes momentos. E ela comunica a nós, quando nós a falamos ou quando nós a ouvimos, o que está sendo comunicado é que em algum nível há uma sensação de nós não sabermos quem nós somos, ou de não entendermos o que queremos, ou de não nos sentirmos realizados. Existe dentro de cada um de nós esse impulso, esse desejo, essa necessidade de me encontrar. E isso não é algo novo. Sócrates, o filósofo famoso por suas perguntas, ele tem como um dos pilares da sua filosofia uma frase já famosa na sua época, que consiste na seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Isso porque há, mesmo na filosofia grega, essa perspectiva de que o autoconhecimento, a volta para dentro de mim entendendo quem sou, é um ponto de partida para a sabedoria. A noção de que o homem tem que se encontrar parece ser quase que parte da natureza humana. Parece que nós somos quase que programados assim. Há um desejo em nossos olhos, diante do espelho, de encontrar sentido. Quando nós olhamos para o espelho, nós procuramos nos nossos olhos sentido, mas não apenas sentido, nós procuramos o nosso sentido. Agostinho, no entanto, ele vai reposicionar essa busca socrática por se conhecer de uma maneira muito profunda, quando ele escreve uma de suas obras famosas, que se chama Solilóquios. E essa obra que se chama Solilóquios, ele vai começar assim: escrevi, inspirado por meu zelo e meu amor, um livro para procurar a verdade sobre as coisas que eu desejava. Sobretudo, conhecer, me interrogando e me respondendo, como se fôssemos dois, a razão e eu, embora eu fosse um só. Por isso chamei esse livro de Solilóquios. Assim, então, Agostinho começa a introdução à sua obra. Essa obra que busca conhecer, nesse diálogo que ele tem consigo mesmo, com a razão. E em determinado momento dessa obra, a razão vai desafiar a Agostinho. E vai dizer o seguinte a ele: reze o mais breve e perfeitamente que você puder. Ao que ele responde a esse desafio com a seguinte oração: ó Deus, que sois sempre o mesmo, faça com que eu me conheça e faça com que eu o conheça. Esta é a minha prece. Quando Agostinho aqui está orando, que eu me conheça, que eu te conheça, ele está apontando para nós, de certa maneira, que o conhecimento não vem da introspecção absoluta, a sabedoria não vem da introspecção absoluta, mas o conhecimento verdadeiro e necessário do eu se dá diante de Deus. Ou seja, o que Agostinho percebe e o que vemos no capítulo 1 de João
é que nós não nos encontramos quando nós olhamos no fundo dos nossos olhos no espelho, mas nós nos encontramos quando nós olhamos no fundo dos olhos de Deus. A grande busca por nos encontrarmos não é uma busca de algo dentro de nós, mas nós nos encontramos em alguém de quem nós é que estamos dentro. E é esse redimensionamento dessa busca, esse redirecionamento dessa busca, que nós precisamos entender, que se dá nessas palavras de Agostinho, também nesse trecho do Evangelho de João que nós lemos. A grande busca por nós é, na verdade, a busca por Ele. Mas quem é Ele? Ao responder essa pergunta, nós descobrimos quem somos nós. E é assim que nós nos encontramos nesses versículos que acabamos de ler no Evangelho de João. Nesses versículos nós vemos homens à procura, homens em busca. E nessa busca desses homens, existem encontros. E estes encontros que nós lemos nesses versículos, são encontros que nos orientam a respeito da nossa própria busca, para que nós nos encontremos. E a primeira busca que eu quero mostrar para você nesse texto que nós lemos, é os discípulos em busca de Jesus. Veja o versículo 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. Antes de nós nos concentrarmos especificamente no que está ocorrendo nesses versículos, nós precisamos voltar a algo que nós já citamos e fizemos referência em domingos anteriores, mas que mais uma vez se revela na cena anterior a dos versículos que nós acabamos de ler. João Batista estava aqui com esses 2 discípulos. E quando Jesus passa por eles, o que ele faz? João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E assim João Batista continua a repetir a dinâmica da qual nós já falamos de novo e de novo e de novo. Ele continua a apontar para Cristo, ao invés de construir o seu próprio nome. O caminho pelo qual muitos buscam se encontrar é um caminho para dentro de si. Isso é uma tendência do coração humano, que está enraizada de maneira tão profunda dentro de nós, que nós podemos mapeá-la nas Escrituras lá atrás. Como, por exemplo, quando os homens construíam a Torre de Babel, onde eles procuram se encontrar, e nisso encontrar sentido. Em Gênesis capítulo 11, quando temos esse relato, no versículo 4, nós lemos assim: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. No texto original, a ideia desse tornemos célebre o nosso nome, é a ideia de que eles queriam construir um nome para eles. Outra maneira de dizer isso, eles queriam se encontrar. Como que eles queriam se encontrar? Exaltando o seu próprio nome. E desde então, muitos homens repetem o padrão de Babel. Eles tentam tornar o seu nome célebre, construir a sua reputação, construir o seu império, para que eles possam se encontrar. João Batista faz o oposto. Ele aponta para outro, ele exalta a outro, ele glorifica a outro, como nas suas próprias palavras, escritas em João capítulo 3:30, nós lemos: convém que ele cresça e que eu diminua.
E nós não podemos deixar isso de lado e desprezar essa dinâmica sem a devida atenção. Nós vivemos em um tempo em que a construção da própria reputação, do próprio nome e vaidade dominam os corações. Veja que no nosso tempo, nomes se tornam marcas, se tornam empresas, se tornam impérios. Mas diante de tudo isso, você deve se questionar: para onde você aponta aqueles que te seguem? Para onde você aponta os seus alunos? Para onde você aponta os seus funcionários? Para onde você aponta os seus prestadores de serviço? Para onde você aponta aquelas pessoas com as quais você se relaciona? Para onde aponta os seus filhos? Você está aplicado em construir um nome para si? Ou convém que ele cresça e você diminua? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer no nosso coração, mas que se revela em diferentes contextos da nossa vida, como eu acabei de apontar a você. Para onde você aponta as pessoas? É a respeito do seu nome, da sua carreira, da sua reputação, ou todos esses contextos são pretextos para que você aponte para Cristo, para que Ele cresça? E assim você o serve na sua paternidade, na sua maternidade, no seu trabalho, na sua prestação de serviço, no seu ensino, na sua escola. João Batista não perde a oportunidade, e ao ver Jesus passando, ele não distrai os seus discípulos contando a respeito das suas histórias de profeta. Ele aponta para aquele que merece glória. E os dois discípulos vão, eles seguem a Jesus, e existe algo que só Jesus pode lhes dar. E estes homens, em algum nível, percebem isso. E por isso eles deixam João Batista a quem seguiam e seguem em busca daquele para quem João Batista apontou. Eles seguem porque eles procuram algo. Seguimos porque procuramos, porque desejamos. E Jesus sabe disso. E porque Jesus sabe disso, ele os pergunta: o que vocês estão procurando? A resposta desses homens, talvez surpreendidos pela pergunta, talvez um pouco embaraçados ou constrangidos, porque foram percebidos seguindo a Jesus, a resposta deles é: Rabi, onde o Senhor mora? Essa pergunta, no entanto, ela revela de fato o que eles estavam procurando. Por que é que você deseja saber onde alguém mora? Porque você quer encontrá-lo. Você quer saber onde uma pessoa reside porque você quer saber onde eu posso encontrar você. Essa pergunta é como se eles dissessem: nós estamos procurando onde podemos encontrá-lo. E essa resposta deve ressoar em nosso coração. Porque talvez nós não saibamos articular isso, mas é exatamente disso que nós precisamos. É exatamente disso que o nosso coração precisa. Nós precisamos de saber onde podemos encontrá-lo. Onde podemos encontrar a Cristo. Talvez aqueles homens não soubessem articular claramente o que desejavam, mas eles sabiam que João Batista tinha apontado para o Cordeiro de Deus. Eles sabiam que eles estavam diante de um mestre. Eles sabiam que havia naquele homem algo que eles precisavam, e por isso vão atrás dele e o seguem. E dentro de cada um de nós existe essa mesma necessidade, existe esse mesmo desejo, existe esse impulso daquilo que nós sabemos que precisamos encontrar. Todos nós sabemos como é essa sensação de que nós precisamos de um encontro com aquele que é capaz de trazer significado à nossa alma. Eu quero encontrar aquele que vai me dar propósito, aquele que pode me dar sentido,
aquele que pode significar os meus dias, o meu trabalho, os meus relacionamentos e a minha força. E assim nós, diante dessa nossa fome e dessa nossa necessidade, na busca, que é muitas vezes confundida por se encontrar, batemos em algumas portas. Portas que muitas vezes abrimos e descobrimos que a casa estava vazia, que não era ali que ele morava. Batemos na porta do trabalho. Talvez o que me falte é um emprego. Talvez o que me falte é uma carreira. Talvez se eu trabalhar o suficiente, eu conseguirei me encontrar. Outros batem na porta dos relacionamentos, pensando, talvez eu me encontre no próximo namorado, no próximo casamento, no próximo beijo, no próximo romance. E assim eles tentam se encontrar, enquanto outros batem na porta do dinheiro, talvez no próximo negócio, ou na próxima venda, ou na próxima coisa que eu comprar. Outros ainda vão desesperados esmurrar a porta da religião. Talvez, se eu encontrar um ministério, se eu for todos os dias na igreja, se as pessoas de lá me respeitarem por isso, e assim, as pessoas tentam se encontrar em tantas portas e descobrem, eu vim no endereço errado. Não era aqui que ele morava. Quando o nosso relacionamento com o Criador foi rompido, o nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossa religião foi quebrada. E de porta em porta nós descobrimos essa casa vazia. Em nenhuma dessas portas nós encontramos o que precisamos. Até que um dia, Jesus passa por perto. E aqueles homens, eles sabem que eles não precisam apenas de segui-lo. Eles precisam permanecer. Eles precisam saber onde eu posso encontrá-lo. Onde o Senhor reside. Eu preciso saber o seu endereço. Eu preciso saber onde visitá-lo. E o que acontece aqui é que na resposta de Jesus, eles encontram o convite que precisavam. Jesus diz a eles: venham ver. Essa é a resposta que nós precisamos. Esse é o convite que nós ansiamos receber. E o texto nos diz: então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. É isso que aqueles homens precisavam, de ir, de ver, de ficar, desse encontro, desse convite, dessa comunhão. Quando esses discípulos seguem a Jesus, eles são movidos pela necessidade de um encontro que também nos move. E quando esses homens vão onde poderiam encontrar Jesus, eles chegam no lugar onde nós também precisamos chegar. Esse encontro, porém, nos lança em uma segunda busca, que nós encontramos nessa passagem. Um desses discípulos era André. E a segunda busca que nós observamos aqui é André em busca de Pedro. Veja os versículos 40 e 41. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Esses versículos nos revelam que um daqueles dois discípulos de João Batista era André. E quem era o outro? Nós não sabemos precisar com certeza quem era o outro. Mas há uma boa chance e indicação de que esse outro discípulo fosse João, o autor desse evangelho. Já que João faz questão de se omitir
nesse evangelho quando ele escreve a respeito de si. E, ao mesmo tempo, sabemos que João é aquele que tem todas as informações que estão sendo registradas aqui. E diante daquele tempo com Jesus, André tem uma necessidade. Ele é movido a compartilhar aquilo que ama com quem ama. E ao descobrir a Cristo, ele é impulsionado a trazer o seu irmão Pedro para aquele lugar onde ele finalmente se encontrou. Isso porque o encontro com Cristo não é apenas um encontro consigo mesmo. O encontro com Cristo é também um encontro com o outro. É também um encontro com o irmão. E André vai buscar o seu irmão. E há nesse ato de André uma semente daquilo que se torna uma dinâmica essencial na fé cristã. A fé não é vivida em isolamento. Ela só é experimentada na sua plenitude quando eu me compreendo como parte do corpo de Cristo. A fé essencialmente se revela dessa maneira. Cristo não veio para nos isolar do mundo, mas para restaurar o mundo. E isso envolve os nossos relacionamentos. Por isso preste atenção. Ser cristão não é algo que se esconde. Se você esconde a sua fé, há algo de errado na maneira como você se relaciona com ela. Talvez ela nem seja fé. O cristão não esconde a sua fé. Porém, mais do que não esconder, a fé é algo que se compartilha. Se você não compartilha a sua fé, não há como você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se você o faz, é condição necessária ou consequência necessária que essa fé seja evidenciada, seja compartilhada, seja emitida. Você precisa apontar: eis o Cordeiro de Deus. A maioria de vocês sabe que passei uma estação fora do país estudando, e quando eu estava lá, nos Estados Unidos, eu tive uma experiência, que é a de que eu fui para lá sozinho, fiz alguns bons amigos, mas eu estava, de uma certa forma, isolado, longe da minha cultura, longe dos meus amigos de longa data, longe da minha família, e ali, naquele tempo que vivi, eu experienciei coisas maravilhosas. Eu morava em uma fazenda, né? O seminário era uma fazenda, lindo. Eu abria a minha porta, eu via um jardim maravilhoso, a beleza das estações. Eu conheci mais de 10 estados americanos. Eu realizei sonhos que eu tinha quando eu era criança. Eu vi coisas que eu nunca imaginei que eu veria, e que eu só via pela TV. Mas em meio a tudo isso, a tanta coisa que se realizava na minha vida, eu me lembro de, por muitas vezes, em meio a um lugar maravilhoso, em meio a uma experiência maravilhosa, parar como se eu pausasse aquele momento e pensar: essa parte do atraso não está na minha culpa, tá bom? Mas eu me lembro que eu estava vivendo
Som. Ótimo. Agora o branco faz barulho também. Irmãos, eu estava vivendo todas essas experiências maravilhosas e eu me lembro de, em meio a essas circunstâncias e esses momentos, parar, como se eu saísse daquela cena e de pensar, um sonho só é verdadeiramente realizado quando ele é compartilhado. Mesmo que eu estivesse indo a lugares que eu nunca fui, vendo cenas que eu nunca vi, realizando sonhos que eu tinha de criança, mesmo que todas essas coisas maravilhosas acontecessem, eu sentia que aquilo não estava plenamente realizado. Que havia algo que faltava. E o que era isso? Compartilhar isso. Era ter quem eu amasse, vendo, vivendo e percebendo aquilo que eu via, vivia e percebia. Porque é inevitável nós compartilharmos aquilo que amamos com quem amamos. Isso é um impulso natural que nasce dentro de nós. Se o nosso coração não pulsa para nós trazermos outros, para se encontrarem com Cristo que nos encontrou, ou nós não amamos a Cristo, ou nós não amamos aos outros. Há algum desequilíbrio nesse amor. Porque se amamos a Cristo e amamos ao próximo, nós somos impulsionados de maneira inevitável a compartilhar isso precioso, maravilhoso que temos. Nós precisamos de um encontro com o Evangelho que rompa o egoísmo e o orgulho do nosso coração. E não se esqueça do que está escrito também no Evangelho de Mateus 10, 32 a 33, quando nós lemos: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando André encontra Cristo, ele volta a Pedro, ao seu irmão, e chegando lá ele diz: achamos o Messias. João Batista leva André a Cristo. André leva Pedro a Cristo. Pedro leva muitos a Cristo. Aqui, porém, diante do testemunho de André, nós vemos a terceira busca. Nós vemos Pedro em sua busca. Pedro está em busca do Messias. Veja o versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Veja que nós não sabemos como Pedro recebeu André. Mas na maneira como o texto está escrito, parece que já havia uma certa expectativa em Pedro, quando seu irmão chega para ele dizendo: achamos o Messias. É como se Pedro já tivesse parte daquela busca reconhecida por ele, como se ele já reconhecesse aquilo como uma resposta a uma necessidade. E então, quando ele ouve o seu irmão chegar a ele e dizer: achamos o Messias, o que Pedro faz? Ele vai. Ele é levado pelo seu irmão para esse encontro. Se ele ia com fé, ou se ele ia com dúvida, se ele ia triste, ou se ele ia feliz, nós não sabemos. Mas nós sabemos que se ele foi, é porque ele tinha dentro de si uma busca, que ele tinha dentro de si um desejo. Se o seu irmão estivesse certo, aquele encontro transformaria a sua vida para sempre. Aquele encontro seria o encontro mais esperado. O texto não nos descreve o que Pedro sentiu ou o que Pedro pensou pelo caminho, mas nós sabemos o que nós pensamos, o que nós sentimos pelo caminho. Nós sabemos que existe dentro de nós um desejo, que é um desejo por alguém que nos conheça melhor do que nós mesmos, por alguém que possa conferir à nossa vida direção e sentido. E assim,
de uma vez por todas, acabe com essa sensação de solidão que nos acomete, por alguém capaz de curar as feridas que muitas vezes nós temos dificuldade de sequer reconhecer que essas feridas existem. Nós temos uma necessidade, um impulso, um desejo dentro de nós, que é esse desejo de encontrar alguém que de fato nos conheça tão bem, que nos explique até o que não sabemos a respeito de nós mesmos. Nós sabemos que há um anseio em nós, que não encontra saciedade em nenhum romance, em nenhuma conquista, em nenhuma circunstância que possa ser roubada pelo tempo. E é diante desse anseio em nós, que nós precisamos entender e observar o encontro de Pedro com o Messias. Porque de repente Pedro encontra o homem que ele nunca viu, que ele nunca ouviu, mas que o diz: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. As palavras de Jesus diante de Pedro cortariam o coração e penetrariam a alma de qualquer homem que as ouvisse na sua autoridade. Ao olhar nos olhos de Cristo, quando ele chega naquele lugar e o contempla, quando seus olhos se cruzam, talvez Pedro finalmente se encontrasse pela primeira vez. Quando Cristo está dizendo a ele: eu sei quem você é, eu sei de onde você veio, e eu sei o que eu farei de você. Essa é a mensagem que Pedro escuta daquele homem que ele acaba de conhecer. Em instantes desse encontro, Jesus revela o seu domínio sobre o passado de Pedro, sobre o presente de Pedro e sobre o futuro de Pedro. Primeiro ele diz: você é Simão. Às vezes, meus irmãos, nós sentimos que nós somos invisíveis. Nós sentimos que nós fomos esquecidos, ou que nós somos abandonados. Nós sentimos que ninguém e nem nós mesmos nos conhecemos. Mas as palavras de Jesus rasgam essa realidade diante de Pedro, quando ele está dizendo a Pedro: eu sei quem você é. E quando Pedro ouve Jesus dizendo isso, ele está ouvindo o verbo de Deus dizendo isso. Ele está ouvindo aquele que criou todas as coisas dizendo isso, porque por meio dele todas as coisas foram criadas, e o seu Criador está diante dele dizendo: eu o conheço. Você é Pedro. Você é Lucas. Você é Moisés. Você é Ronaldo, você é Gabriel. Jesus está dizendo: eu sei quem você é, eu te vejo, eu conheço o seu presente, eu conheço as suas necessidades. Você é Pedro, você é Simão. Não apenas isso, mas Jesus diz: você é filho de João. Ele não apenas o conhece, ele sabe de onde ele veio, por onde ele passou, ele conhece as suas origens, ele conhece a sua família, ele conhece os seus segredos. O Senhor ouviu o menino e nada escapou ao seu conhecimento. Ele não apenas conhece a identidade de Pedro, ele não apenas conhece o presente de Pedro, ele conhece a origem de Pedro. As pessoas conhecem muitas vezes apenas aquilo que nós as deixamos conhecer, mas o Senhor nos conhece por completo. O Senhor ouviu o choro que ninguém ouviu. O Senhor viu o abuso que ninguém viu. O Senhor viu a raiva que você escondeu. O Senhor viu as dores que você tem. O Senhor viu as cicatrizes que ficaram na sua história.
e que você jamais compartilhou com ninguém. Ele conhece a tristeza que você maquiou. Ele conhece as nossas origens e o nosso segredo. Ele sabe. Mas Ele não apenas sabe. Porque quando nós seguimos, Ele diz a Pedro: mas agora será chamado Cefas. E o diz no poder de quem pode afirmar: eu conheço o seu presente, eu sei do seu passado, mas eu escrevo o seu futuro. E ao renomear Pedro, ao dizer a Simão que ele agora é Cefas, ele lhe dá uma história, ele lhe dá uma missão, ele lhe dá um propósito, ele lhe dá um sentido. Agora Pedro se encontra. Quando ele encontra a Cristo. Aquele que muda o nome é aquele que transforma a história. E da mesma maneira, nós nos encontramos quando nós encontramos a Cristo. Ele conhece o nosso nome, as nossas origens e muda a nossa história, nos dando uma nova identidade no encontro do nosso verdadeiro eu, que não é o eu forjado pelas nossas origens, que não é o eu forjado pelas circunstâncias à nossa volta, mas é o eu que sai da boca do Verbo de Deus, do Criador de todas as coisas, no sentido e na direção que Ele aponta, na história que Ele escreve. É ali que nós nos encontramos. A busca por quem nós somos só encontra a sua resposta no encontro com Deus. E todos os outros caminhos são caminhos de destruição. Como Pedro encontra a si mesmo, ao encontrar aquele que tem poder para escrever a sua história, hoje é tempo de nós quebrarmos os nossos espelhos, de nós pararmos de procurar sentido olhando no fundo dos nossos olhos, porque não é ali, diante dos nossos espelhos, que nós vamos encontrar sentido. Não é em mim mesmo, não é no meu próprio olhar, não é olhando para dentro do meu próprio coração. Nós precisamos quebrar os nossos espelhos e olhar no fundo dos olhos de Deus, ao invés de olhar no fundo dos nossos olhos. Porque é quando nós olhamos no fundo dos olhos de Deus que nós descobrimos quem Ele vê e como Ele vê. E o que nós fazemos diante disso. Somente quando o seu coração gritar como André: achamos o Messias. Somente quando esse grito sair lá de dentro do fundo da sua alma, você terá se encontrado. Porque o que você precisa não é de um novo trabalho, não é de uma nova esposa, não é de um novo filho, não é de uma nova casa, não é de uma nova viagem, não é de uma nova igreja, não é de um novo ministério, não é de novos amigos. Você precisa daquele que pode te dar um novo coração, daquele que pode te dar sentido, daquele que pode revelar a você a sua identidade, o seu significado, o seu propósito, porque propósito não é algo que nós fabricamos para nós. Propósito só existe se o nosso designer, se o nosso projetista tem uma função para a qual ele nos constitui, nos faz, nos torna seres viventes. E eu quero dizer a você que se você reconhece essa necessidade na sua alma, se você reconhece que você tem tentado bater em portas de casas vazias, seja o do trabalho, seja de relacionamentos, ou seja do que for,
se você reconhece que há em você esse desejo e essa necessidade, é tempo para mim e para você, para que nós oremos juntos como Agostinho orou, que eu conheça a mim, que eu conheça a ti, porque é só diante desse conhecimento que nós podemos compreender quem nós somos, que nós podemos caminhar em retidão, que nós podemos nos realizar a despeito de todas as circunstâncias, a despeito das suas origens e do que foi feito nas suas origens e deixaram marcas na sua alma. É só assim, diante disso, que nós podemos olhar para o futuro e ler a história que o Senhor escreveu para nós e viver diante das promessas que nós aguardamos, enquanto nós descobrimos quem somos, não porque nós olhamos para dentro do nosso próprio coração, mas porque nós olhamos para Ele e nele descobrimos quem eu sou, quem você é. Então, meu irmão, largue disso, de bater nas portas das casas vazias. Pergunte ao Senhor: onde o Senhor mora? É lá que eu quero ir. É contigo que eu quero estar. Porque é só em ti que eu posso descobrir quem eu sou. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor intervenha na nossa história. Nós precisamos de ouvir a Tua voz, como Simão ouviu a Tua voz, dizendo: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. É o Senhor quem é Deus sobre o nosso passado e origens. É o Senhor quem é Deus sobre o nosso presente e circunstâncias. É o Senhor que é Deus sobre os nossos planos e futuro. E nós queremos, Deus, clamar ao Senhor, que o Senhor livre os nossos corações dos enganos desse mundo, de acharmos que o que precisamos é de um casamento, de acharmos que o que precisamos é de uma casa, de acharmos que o que precisamos é um trabalho, de acharmos que o que precisamos para nos encontrar é a religião. O que nós precisamos para nos encontrar é do Senhor, porque é o Senhor quem nos criou, e é em Ti que nós somos, é em Ti que nós nos movemos, é em Ti que nós existimos. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o nosso coração seja dirigido por essa verdade, no encontro com o Senhor, e que nós possamos compartilhar dessa verdade, porque amamos ao Senhor, e porque amamos aqueles a quem o Senhor ama, e que o Senhor nos deu como nossos próximos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família. Que o nosso coração não se envergonhe da Tua palavra, e que o Senhor tenha prazer nas nossas reuniões. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, hoje e sempre.